O briefing é uma das etapas mais importantes de um projeto, independente de qual seja esse projeto, de qual área você esteja atuando. Porque é exatamente no briefing que você vai entender o que o cliente quer, o que o cliente não quer, mas tem muitas pessoas, muitos profissionais criativos que não sabem fazer um bom briefing, não sabem induzir o cliente a responder aquilo que eles precisam. E é exatamente nesse vídeo que você vai aprender. Vem comigo que eu te explico. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E antes da gente definir o que um bom briefing precisa, você primeiro precisa saber o que é um briefing. Bom, é muito simples. O briefing é como se fosse um apanhado de informações que o seu cliente precisa te passar, certo? Então, não tem um certo e errado, uma forma tipo, isso daqui é o padrão de se fazer um briefing. Não, muitas vezes o briefing pode ser feito por WhatsApp, por ligação, por videochamada, por formulário na internet, né, formulário online, mas muitas formas existem para se fazer a mesma coisa, como tudo no design. E o briefing não seria diferente. Então, o briefing é um apanhado de informações, um apanhado de perguntas que você vai fazer para o seu cliente a fim de extrair uma informação ou várias informações para você conseguir colocar naquele projeto que você está fazendo e entregar o melhor para o seu cliente em cima daquela expectativa que ele criou e foi alinhada exatamente no briefing. Deu para entender? Vou resumir. O briefing é para você perguntar algumas coisas para o seu cliente, ele vai te responder, você vai extrair as informações e você vai fazer o projeto em cima das informações que ele te passou. Beleza? Esse é o briefing. Expliquei de algumas formas aqui totalmente diferentes uma das outras para você conseguir entender, mas sempre levando para o mesmo caminho, que é o assunto do vídeo aqui, que é o motivo da gente estar falando sobre exatamente esse assunto agora. E como eu disse, muitas pessoas podem até saber o que é o briefing. Muitas pessoas sabem mais ou menos qual é a teoria do briefing e tal, mas muitas pessoas não sabem fazer um briefing bem feito, não sabem estruturar ali meio que uma programação para o cliente responder aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa não somente quer, mas que ela precisa. E muitas vezes essas informações ficam faltando, a pessoa vai lá fazer o projeto, não consegue fazer da maneira perfeita, da maneira mais correta, o cliente reprova e aí tem que voltar tudo de novo. Na maioria das vezes, para você recusar um projeto, para você ter um projeto reprovado, é falta de informação no briefing, alguma falta de alinhamento ali de expectativa, de informação, de pergunta, resposta que você deixou de fazer exatamente nessa etapa de pesquisa que é o briefing. Então, eu tô aqui nesse vídeo para te mostrar 4 etapas, 4 palavrinhas, na verdade 4 letras, para você estruturar um ótimo briefing para você usar com seus clientes, independente de qualquer projeto. Independente se é projeto de marca, se é projeto de social media, projeto de post para rede social, projeto de site, enfim, serve para tudo e aqui você vai entender melhor. Então, vamos lá, já pega aí um papel e caneta, já abre um bloco de nota aí no seu computador, uma outra aba para ir anotando, para você exatamente escrever tudo que eu vou te passar aqui, porque essa formulazinha é muito boa e você precisa ter na sua cabeça anotada para salvar aí depois e aplicar no briefing com o seu cliente. Como eu disse, eu vou te passar aqui algumas letras, né? Na verdade é uma letra só que a gente vai pegar essa letra como inicial e desenvolver esse briefing aqui, os 4 pontos. A letra nesse caso seria o P, e a primeira palavra com P seria propósito. Nesse primeiro P, como a palavra já diz, propósito, você vai entender o que o cliente tem como missão com aquele projeto. Então, por exemplo, se é uma identidade visual, ele está abrindo uma nova empresa, ele está ali, colocando o sonho dele à mostra, à prova no mercado, você pode perguntar coisas como, tipo, por que você está criando essa empresa? Por que você está investindo nisso? Por que você procurou o serviço de um designer de identidade visual? Por que você acredita que esse serviço vai trazer um resultado para a sua empresa? E é sempre muito bom você mesclar as perguntas, tanto as perguntas para o presente quanto as perguntas para o futuro. O que você pensa daqui 5, 10 anos para essa empresa? Enfim, qual que é o propósito com esse projeto? Não somente com o seu serviço ali pontual, mas com o projeto como um todo. Porque quando a gente vai fazer um projeto para alguém, para um cliente, a gente precisa pensar a longo prazo. Por mais que seja algo pontual, que seja ali no presente, a gente precisa sempre fazer um design que seja atemporal, ou seja, que vai durar muitos e muitos anos. Pode ser que lá na frente as coisas mudem, essa empresa mude de identidade visual, de social media, de projeto, ou o que quer que seja, pode ser, mas a nossa função é sempre fazer algo que vai perdurar durante o tempo que essa empresa existir de forma saudável. Então, o propósito é o primeiro termo aqui com a letra P que a gente tem.
Primeiro é o propósito, e você precisa entender qual que é o propósito desse projeto. O segundo P seria o público. Sim, nem você e nem o seu cliente vende tudo para todo mundo. Você primeiro precisa entender para quem que o seu cliente vai vender, para aí sim você conseguir fazer um projeto destinado àquelas pessoas para conseguir ter uma conversão saudável, uma conversão boa ali naquilo que você está entregando. Então assim, pensa no seguinte, quando você vai falar com alguém, você precisa falar algo, mas antes de falar algo, você precisa saber para quem que você está falando. Então qual que é o público da empresa desse cliente? Quais são as idades, né, desse público de forma majoritária? Qual é a faixa de idade? Por exemplo, é de tantos a tantos anos, vamos supor. É de 20 a 40 anos. Pô, então eu sei que já é um público um pouco mais maduro, não é tão um público mais adolescente. Qual é a classe social desse público? Ah, uma classe social entre A e B. Pô, legal, então eu sei que tem um público ali que tem um poder aquisitivo um pouco maior, que tem ali uma classe social um pouco mais alta, então eu posso muitas vezes fazer um projeto um pouco mais voltado para o luxo, né, para o luxuoso, para o VIP, umas cores mais fechadas, não precisa ser mais umas cores tão extravagantes, tão coloridas. Então você vai vendo, conforme o público vai se desenhando para você vai vendo exatamente qual tipo de projeto você vai criar. Certo? E óbvio que, muitas vezes o público, como eu disse, é um público alto, de classe alta, um público mais maduro, não é uma regra você criar um projeto luxuoso, um projeto com umas cores mais fechadas. Você pode criar um projeto totalmente fora da casinha, pegando, inclusive, esse público como modelo. Pô, se esse público já está mostrando que está cansado desses projetos padrões para esse público e tudo mais, você pode criar algo totalmente numa linha contrária e meio que quebrar o padrão dentro desse mercado, dentro desse segmento. Foi o que aconteceu, né, com o Nubank, com os bancos digitais como um todo e com muitas outras marcas que chegaram com os dois pés na porta dentro de um segmento que era taxado como padrão. Outras perguntas que você pode fazer para o cliente nessa parte de público, até porque ele conhece a empresa mais do que você, é perguntar para ele qual que é o público ideal na cabeça dele para a empresa, qual é a idade, né, a faixa etária desse público, como eu já tinha falado, o gênero também é muito importante para você saber qual tipo de comunicação você vai usar, se é um gênero mais feminino, se é o gênero mais masculino, se é um gênero mais do grupo LGBTQIA+, enfim, coisas nesse sentido para você entender certinho com quem você está falando e como você vai falar. A terceira palavra aqui com a letra P seria a palavra percepção. Imagina que você está criando uma identidade visual e aí você vai fazer, sei lá, uma fachada, um outdoor, um banner, alguma coisa nesse sentido, como material complementar dessa identidade visual. Então você vai imprimir, você vai mandar lá para a gráfica e tudo mais, e vai ficar exposto para as pessoas que passarem por aquela loja ver, certo? Certo. Tá, ok, mas qual que é a percepção que você quer que essas pessoas tenham? O que essas pessoas vão sentir ou o que você quer que elas sintam, né, na verdade, ao olhar essa fachada, ao olhar esse outdoor, esse banner, esse impresso. Isso é a percepção. E isso você pode alinhar com o seu cliente fazendo algumas perguntas, como, por exemplo, qual é o tipo de sentimento que você quer causar quando um cliente seu entra em contato com a sua empresa de forma direta? Quando o cliente entra no site, no aplicativo, no Instagram, consome a marca de alguma forma ou consome o projeto como um todo de alguma forma, qual é a sensação que a sua empresa quer causar nesse cliente? É uma sensação de luxo, como eu estava falando? É uma sensação um pouco mais tecnológica? É uma sensação um pouco mais robusta, mais firme? Um pouco mais doce? Um pouco mais, sei lá, sutil, mais delicado? Como é que é? Até pegando de gancho a pergunta do tópico anterior. Qual é o público? Qual é a audiência? Qual é a faixa etária? Qual é o gênero? Isso tudo vai se casando e você vai vendo que uma coisa vai conectando na outra. E uma coisa muito importante é você saber exatamente o que o cliente não quer transmitir. Sim, porque muitas pessoas ficam preocupadas com a pergunta no modo positivo. Só que daí esquecem totalmente do modo negativo da pergunta. Então, por exemplo, cliente, o que você deseja transmitir? Ah, eu desejo transmitir luxo, eu desejo transmitir uma coisa de classe alta, um alto padrão. Beleza, show de bola. Então, o que você não gostaria de transmitir? Ah, eu não gostaria de transmitir a mesma coisa que os meus concorrentes transmitem, que é aquela coisa mais carne de vaca, que é para todo mundo, que é meio povão, que não sei o que, tal. Beleza, então eu sei exatamente coisas que eu não posso fazer de maneira alguma e coisas que eu tenho que fazer para ir ao encontro da aprovação, que é o que tanto designers e profissionais criativos buscam nos seus projetos.
E aí agora a gente chega no quarto e último P, que é o ponto de contato. Com os outros P's, com os outros 3 P's bem definidos, você consegue ter esse último P muito mais sólido e também muito mais fácil para você conseguir imaginar e pensar aí. Esse P aqui é o ponto de contato. E qual é a importância do ponto de contato? Vamos supor, você está fazendo uma identidade visual ou até mesmo um projeto para rede social, certo? Certo. Você está ali criando as coisas e tudo mais. Quando você vai criar a identidade visual ou o projeto como um todo, você primeiro precisa ver em quais pontos de contato esse projeto vai ser aplicado. Então, vai desde uma aplicação gigante até uma aplicação pequena, vai ser colocada somente no mundo offline, vai ser colocada somente no mundo digital, vai ser colocada nos dois mundos. Ah, Davi, o que isso tem a ver? Como que isso vai influenciar na minha criação? Tá, vamos lá. Quando você cria para o mundo offline, tem um tipo de criação que é a forma ali, um modo de cor CMYK, que muitas vezes as cores são mais apagadinhas, são mais pastéis, tem uma outra pegada. Quando você vai para o mundo digital, você pode, inclusive por usar muitas telas, criar projetos mais coloridos, mais tecnológicos, mais vibrantes. E aí, quando você tenta criar para o digital e para o offline ao mesmo tempo com as mesmas cores, não sai tão legal quanto você imagina. Então é por isso que você precisa saber desde o início, desde antes de você criar tudo, quais são os pontos de contato. Além do mais, tem outros tamanhos também. Por exemplo, eu vou aplicar no outdoor. Então eu sei que se eu criar um logo, uma identidade visual ou o que quer que seja, pequenininho, lá no outdoor vai ficar pequenininho. Então eu preciso criar algo que seja expansivo, né? Que eu consiga tanto aumentar ao ponto de ficar legível, quanto diminuir ao ponto de ficar responsivo e legível ao mesmo tempo. E aí, para você saber disso do seu cliente, você pode fazer algumas perguntas, como, por exemplo, onde que sua marca, onde o seu projeto vai ser aplicado, por onde os seus clientes se conectam com você e quais são os mundos que você vai estar mais presente com o seu projeto. Isso tudo vai fazer com que você tenha mais segurança ao criar e vai ter mais assertividade também na hora de entregar o projeto para o seu cliente. Além de que isso também pode ajudar muito na precificação, porque quando você tem um ponto de contato, a dificuldade é menor, a complexidade do projeto é menor. Quando você tem vários pontos de contato, passando por impresso, identidade visual no digital, no offline, isso, aquilo, outro, você sabe exatamente que essa complexidade vai ser maior. E aí, consequentemente, o seu preço também pode ser um pouco mais alto, um pouco mais elevado. Beleza? E como as dicas não param por aqui, na descrição desse vídeo eu coloquei o link de 3 sites de formulário para você fazer um bom briefing para você, que são sites que ajudam a fazer o seu briefing mais interativo. Tem aqui na descrição 3 sites muito bons que eu já utilizei e eu ainda utilizo, inclusive, então eu estou recomendando de coração para você. Beleza? Não se esqueça de avaliar esse vídeo, de consumir o conteúdo, de anotar, de aplicar e, obviamente, né, de se inscrever no canal e deixar o seu like e, se possível, comentar alguma coisa e compartilhar com alguém, porque isso é muito importante. Beleza? Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ficar até aqui, por consumir o conteúdo. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e até mais.